Eu quero enfatizar ao que o que referimos muitas vezes aí na igreja, que o nosso ministério na igreja depende da nossa vida doméstica, nossa vida em casa. Não era assim na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, o relacionamento entre marido e mulher não tinha nenhuma importância. Não existia a ênfase, claro, em criar os filhos de uma maneira correta, ensinando a palavra de Deus. Desde quando você está andando numa estrada ou sentado em algum lugar, em Deuteronômio. Mas há muito pouco sobre o relacionamento marido-mulher no Antigo Testamento, exceto talvez no Cântico dos Cânticos. E os grandes homens de Deus no Antigo Testamento, ou eles eram solteiros, como Jeremias, ou então a gente não sabe muito sobre a vida familiar deles, como Ezequiel. Ou talvez eles fossem como Davi, que tinha lá 8 esposas, né? O Moisés, que não se casou com uma israelita, casou com uma gentia, né? E a única coisa que lemos sobre ele e a esposa é que eles brigavam por causa da circuncisão do filho. A esposa não permitiu que o filho fosse circuncidado. E claro que isso não afetou o ministério dele. Depois disso, a gente nunca mais lê sobre Moisés nem a esposa. Mas ainda assim, ele foi o maior líder de Israel ali, né? Fez milagres. Quando Israel considera seus grandes líderes como Moisés e Davi, eles tinham uma vida familiar bem complicada. Mas quando se trata de nova aliança, dizemos que um homem não pode ser presbítero se ele não tiver um bom testemunho em casa. Um bom testemunho na vizinhança, ser bem educado com os filhos. Todas essas coisas são mencionadas no Novo Testamento. E é um padrão muito alto quando você olha para isso. E já que é o meu desejo que todos vocês também tenham um ministério na igreja, sabe, algum tipo de ministério. Não necessariamente que vocês falem em público, púlpito. O princípio ali se aplica como a gente lê em 1 Timóteo 3. E é claro que se refere a um presbítero. Mas o princípio se aplica a todo o ministério público. Um ancião deve estar, 1 Timóteo 3:2, está acima de qualquer suspeita. Isso significa que ele deve ter um bom testemunho no bairro, na localidade. Especialmente com as questões financeiras e relacionamentos com o sexo oposto. E ele deve ser uma pessoa pacífica. Não alguém na vizinhança conhecido por provocar brigas e discussões. Ele deve ser marido de uma esposa só, significando que ele não deve ser divorciado. E ele deve ser temperado, prudente, respeitável, hospitaleiro, capaz de ensinar, não viciado em vinho, não briguento, mas gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Quando você lê essas classificações para ser um ancião, capaz de ensinar é apenas uma entre tantas coisas. E, em outras palavras, deve ser uma vida que respalde os seus ensinamentos. Ele deve ser alguém que consegue administrar bem a própria família, mantendo os filhos sob controle com toda dignidade. Porque diz que se um homem não consegue administrar a sua própria família, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Porque a igreja de Deus é uma família maior. Então, se o homem não consegue administrar a sua própria família, como é que ele vai construir a igreja? E é por isso que eu tenho dito muitas vezes que o piso térreo, o primeiro andar de uma igreja, é a nossa caminhada pessoal com Deus, com uma boa consciência. Então, o ministério na igreja só pode ser construído em cima de uma boa caminhada pessoal e familiar.
E aí é claro que o segundo, o terceiro andar são os ministérios, né? Então é importante entender isso. A sua caminhada pessoal com Deus. Isso não existia lá em Sansão, né? Na Velha Aliança não tinha isso. Então, exemplos dos servos da nova aliança, todos nós somos chamados para servir a igreja como servos da nova aliança, e se você é jovem agora, você deve crescer e amadurecer rápido. Como eu disse, eu tinha apenas 35 anos quando começamos a igreja aqui, eu e o Ian tinham 34, 34,5, 35, e a gente já era um ancião. Então, muitos de vocês vão chegar na cidade rápido. E se você já não estiver lá, né? E você tem que ter maturidade o suficiente, mesmo se você não é chamado para pregar, para assumir responsabilidades. Uma das coisas tristes que vejo em várias igrejas, onde você tem uma liderança boa, mas às vezes lentas, em assumir a responsabilidade, crescer, em ser um ancião na igreja. Não é que a gente deseje isso, mas há uma necessidade na igreja de ter uma liderança forte. E é por isso que é muito importante que a vida familiar seja muito boa. Da mesma maneira, se você for um servo na igreja e você não é presbítero ou um ancião, se você é um cara que tem responsabilidades espirituais. E fala no versículo 8 sobre os diáconos. Não. Então, tem uma palavra, né, diácono, que é traduzida do grego. Não é uma palavra do inglês ou do português, né? É do grego. E existe uma palavra grega que significa servo. Eu traduzo como servo. Os servos podem ser homens ou mulheres, e eles têm os outros ministérios. Como muitos ministérios que a gente tem aqui na CFC, como um tesoureiro, ou equipe da web, ou cuidando de conferências, ou organizando alimentos. Tantos ministérios que não são a liderança espiritual da igreja, são chamados de servos. E podemos ser homens. E é claro que eles devem ter cuidado também com a escola dominical das crianças, e devem ser pessoas com dignidade, e não ter comportamento duplo, tem que ser repreensível, e deve haver também servas, diz versículo 11, que devem ser dignas e não fofoqueiras. E a vida casada, versículo 12, deve ser boa, uma esposa, e não divorciados. Bons administradores do filho e da família. Agora, quando você chega em Tito, Paulo fala que quero que você nomeie os anciãos da igreja em Creta. E ele diz ali em Creta, em Tito 1:5, para que vocês apontem os anciãos em cada cidade como eu ordenei. E novamente ele diz, em primeiro lugar, um presbítero deve estar acima de qualquer suspeita. Marido de uma só mulher. Tendo filhos crentes, que não são acusados de dissipação nem de rebelião. Ele não diz que os filhos têm que ser pregadores, mas que devem ser crentes, devem acreditar. Então você sabe, nossos filhos nos conhecem melhor do que qualquer pessoa na igreja, né? As pessoas que te conhecem melhor são os seus filhos e os empregados que trabalham na sua casa. E o testemunho dos servos e dos seus filhos, deixe-me dizer, é muito mais importante do que qualquer pessoa na igreja pensa de você. Até mesmo os mais velhos pensam de você. Porque eles vêm todos os dias, muitas horas por dia. E eles veem você quando você não está cantando, louvando, orando, pregando, mas quando você está vivendo. Então, se eles virem Cristo em você, serão atraídos de alguma forma. Até mesmo servos. E nossos filhos serão atraídos. E eu me senti assim como qualquer pessoa que trabalhava na nossa casa, seja como um servo. Eu nunca chamava de servo, né, ajudante, ou nossos filhos. Porque se eles não viam Cristo em mim, na minha esposa, tinha algo errado, né? E o que eles viam? Eles nos viam, eu não estou dizendo com perfeição, a gente cometia muitos erros ao criar meus filhos. Muitas vezes eu punia eles com raiva, e quase sempre, imediatamente depois, eu corria para o banheiro, eu trancava a porta, e ali eu me ajoelhava e eu me arrependia e chorava diante de Deus.
E com o passar do tempo, meus filhos descobriram o que eu estava fazendo. Eu não achei que eles tivessem uma idade suficiente para entender um pedido de desculpas meu. Porque se toda vez que eu punisse eles com raiva, eu pedisse desculpas ali, ia virar uma piada. Eles achavam que eu não estava, que eu estava me desculpando por ter eles disciplinado, o que eu não estava, mas eles não saberiam a diferença. Então, eu apresentei a eles um pedido de desculpa consolidado quando eles já tinham ali 18 anos e iam sair de casa. Por todos os anos que eu castiguei eles com raiva. E eles já tinham idade ali para entender a diferença entre a raiva e a disciplina. Mas eu realmente me senti mal porque sabia que a raiva estava errada e a disciplina estava certa. E porque eu me arrependi e chorei diante de Deus, tudo melhorou. E isso se aplica não apenas à disciplina, mas qualquer outra área na qual você falha, seja como pai, mãe, marido, esposa. Se você se arrepender rápido, tem esperança para você. Bastante esperança, eu quero te dizer. Nenhum de nós chega à perfeição assim rápido. A gente avança para a perfeição. E veja, uma das acusações que as pessoas fazem contra a CFC é que vocês se acham perfeitos e o resto da cristandade não é. Então basta ouvir o prédio da nossa igreja e ver o que está escrito no púlpito, que a gente deve prosseguir até a perfeição. Esse é o testemunho mais claro do nosso púlpito de que não somos perfeitos. E eu disse que são vocês que não pregam e avançam até a perfeição, que pensam que são perfeitos. Você já pregou sobre prosseguir até a perfeição? Não, você devia estar pensando nisso, deve estar pensando que é perfeito, então. Estamos pregando o tempo todo sobre como ir em direção à perfeição. Nós somos os caras que sabemos que somos imperfeitos e, portanto, é um mal entendido isso. É a maneira casual de descuidar como a maioria da cristandade lê a Bíblia. É por isso que é uma vida familiar superficial. Você vê aí presbítero, pastor, esposa separada, se divorciando, todo tipo de coisa. Pastores e pregadores famosos. Porque isso não é enfatizado. Não é importante. O principal é como você prega e quantas pessoas vêm te ouvir. Para mim isso é tudo lixo. Então essas pessoas são as quais Jesus um dia vai falar. Quando contarem, expulsamos demônio, pregamos, tínhamos mega igrejas, e ele vai dizer, nunca te conheci. Fica longe de mim. Lembre-se disso, gente. E eu acredito que você realmente vai ver isso. Se você não estiver, eu não vou ficar surpreso quando ver algum desses pastores famosos hoje aqui na Índia, ou nos Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo. E Jesus falar, sai de perto de mim, vai para o inferno. Eu não vou ficar surpreso. Alguns de vocês podem estar. Alguns desses pregadores de televisão, homens e mulheres que não valorizam a vida em detrimento do ministério. Ou que valorizam demais a sua vida, a sua própria vida aqui na Terra em detrimento do seu próprio ministério. Sim, então tome cuidado, porque a gente vive numa época em que o ministério, a pregação e os dons são valorizados muito acima da vida familiar. E isso começou lá no Oeste, no Ocidente, né? E se espalhou por várias igrejas ocidentalizadas aqui no Oriente. E gradualmente também outras igrejas não ocidentalizadas. E a vida familiar. E pastores que não têm vida familiar correta. E há pastores que escrevem livros sobre vida familiar e acabam se divorciando da esposa. Portanto, tem todo tipo de confusão no dia que a gente vive. E é por isso que em nossa igreja a gente tenta dar uma ênfase à vida familiar. Não é algo novo. A gente enfatiza isso há 37 anos e temos enfatizado continuamente durante esses anos. Dizendo que é muito importante como você vive com a sua esposa, como você cria seus filhos. Porque todos devem ter um ministério na igreja. Ou você não é presbítero, pelo menos com algum tipo de servo. Algum tipo de serviço na igreja que algum de nós podemos fazer, e para isso a gente tem que ter uma boa vida familiar que nos apoie. É isso. Então, não fique satisfeito que os outros na igreja pensem que você está bem. Isso não significa nada. Jogue isso na lata do lixo, a opinião dos outros. Tenha clareza disso. A única coisa que eu quero dizer, aqueles que levam a sério a igreja, a ideia de servir ao Senhor aqui, é que nunca desanimem, porque vocês caem muito rápido. Seja com a raiva, e superar a raiva, eu acho que é para algumas pessoas realmente muito mais difícil do que para outras. E é um problema. É um problema sério para algumas pessoas, assim como o desânimo.
É um problema sério para algumas pessoas, talvez não tanto para outras. Eu tive problema com os dois, eu vou te contar. Raiva e desânimo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida familiar. Eu quero dizer, mesmo quando eu andava de scooter aí nas estradas, eu tinha um problema de raiva, eu precisava combater aquilo. Mas eu nunca fiquei me desculpando. E foi isso que me salvou. Eu nunca disse, tudo bem, é assim mesmo. Eu quero te dizer, não, se algum de vocês fica com raiva e diz que está tudo bem, você está condenado, cara. Eu vou te dizer, você nunca vai ter vitória na sua vida. Porque você disse que está tudo bem, quando não está tudo bem. Cada vez que eu perdia a paciência, eu dizia, pô, não está legal. E cada vez que eu ficava desanimado, eu dizia, peraí, não tá bom assim. Não tá certo. E eu não cheguei lá. Então, assim, eu vou chegar. E quando eu ficava dizendo que não estava bem, que não era assim que eu devia viver, eu avançava. Eu acredito que Deus me livrava. Jesus me impede agora de ficar desanimado. Me impede de ficar com raiva. Eu costumava, de uma maneira mais imatura, uma vez que eu consegui vitória sobre raiva e o desânimo. E aí o Senhor me corrigiu, não diz assim não. E Jesus me impede de ficar com raiva. Jesus me impede de ficar desanimado. A mesma coisa, com uma ênfase totalmente diferente. Um outro tom, quando você diz dessa maneira. E é a verdade. Porque eu me lembro de certas situações que eu podia facilmente ter ficado desanimado, ou enraivado, ou caído em algum pecado. E eu posso dizer com toda certeza que foi o Senhor quem me guardou. Caso contrário, eu teria caído. Então, se você conseguir vitória em qualquer área, não deixa de dar o crédito a Deus. E dizer que o Senhor te guarda. Mas isso é muito importante, você sabe. Há uma outra coisa mencionada aqui sobre os lugares, aqui em 1 Tito, versículo 7. Não gostar de ganhos ilícitos. Significa não estar ansioso para ganhar dinheiro, nem ter fome de dinheiro. Essa questão da ganância, né? Você está com fome de dinheiro? Sempre com mais? Se você está sem emprego ou não ganha o suficiente para atender a necessidade das suas famílias, então, está com fome de dinheiro, uma fonte de renda, é corretíssimo, está perfeito. É ótimo, até para um homem ter mais do que uma fonte de renda. Um homem solteiro procurando uma esposa, e ele olha para uma garota, aquela garota está sempre querendo saber se ela é adequada para ele, será que ela é adequada para mim? Assim, olhar com essa vontade, com essa fome, procurar um emprego e ganhar dinheiro é corretíssimo, não tem nada de errado com isso. Mas se você já está ganhando dinheiro, mais do que você precisa para a renda familiar, e busca ainda mais, então vou dizer, é como você é um homem casado que ainda quer outras mulheres. Entende? Você é um homem casado, você tem uma esposa e não está satisfeito. Você ainda fica olhando aí, desejando outras mulheres. E aí que está o pecado. É o que acontece quando não tem nada de errado em ganhar dinheiro, não tem nada de errado em você ter sua felicidade, sua utilidade para Deus. Você precisa investir tempo nisso. E eu digo que é perfeitamente para um homem solteiro também, ou uma mulher solteira, procurar um companheiro, uma companheira para casar. E tem um tempo para isso. Então, é perfeitamente certo para uma pessoa sem emprego, desempregada, né, que não ganha o suficiente para a família, buscar mais fontes de renda, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Eu sempre digo às pessoas que se você se candidata ao emprego, escolha aquele que lhe dá o salário mais alto. Desde que você não tenha que sacrificar a tua alma, né? Sua vida familiar, procura um bom salário. Não há nada de errado nisso. Como eu sempre incentivo os pais a darem aos filhos a melhor educação possível, gente. Deixe eles irem longe na questão da educação. Avançarem o máximo que puderem. Tem que ter certeza de que não temos fome de dinheiro. Né? Não tem ganância. Vou dizer por quê. Porque isso vai afetar a tua vida, vai afetar a tua família. E os dois primeiros principais problemas na vida familiar são sogros, né, a família do seu cônjuge, e os parentes do seu cônjuge, né, que agora vocês são uma família, e a outra é o dinheiro. São duas áreas que mais tem conflito. E é por isso que a gente tem que ter uma posição muito clara na Bíblia com relação a isso.
Às vezes tem uma situação muito complicada em relação aos sogros, você sabe que alguns são dependentes, precisam de ajuda, e é claro que a gente tem que ajudá-lo. Alguns que precisam de ajuda. Eu lembro de um irmão perguntou que são pobres. Eles fizeram muito para educar e agora eles são necessitados. Eles fizeram muito para me educar e agora que eles estão necessitados eu tenho que ajudá-los. E a minha esposa diz, não, vamos dar dinheiro para eles não. Então o que eu devo fazer? Eu disse, cara, obedece a palavra de Deus. Não deixa a tua mão esquerda saber o que a tua mão direita está fazendo. Vai dar o dinheiro antes que a tua esposa saiba. Está perfeitamente correto. Simples. Não vamos complicar. Porque é certo você ajudar teus pais. E você sabe se é um pouco mais difícil responder uma pergunta quando os pais da esposa estão necessitados e ela não está ganhando nada. Então, eu não vou botar uma regra sobre isso. Mas se você puder, você também deve ajudá-los. Sabe, Pedro era um homem bom. E ele tinha uma sogra hospedada em casa. E sabemos disso em Mateus capítulo 8. Ele ficou preocupado quando estava doente. E ele contou a Jesus sobre isso. E Jesus veio, foi lá e a curou. Então, em todas essas coisas, gente, não existe lei. Tem lei que tem que mandar você manter a sua sogra ou tirar a sua sogra de casa? Não, você tem que manter a sua sogra de casa se você sentir que é de Deus mantê-la ali. Não tem lei sobre essas coisas, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Por que você acha que não tem lei, que a Bíblia não dá regra para essas coisas? Diz que a gente deve separar emocionalmente dos nossos pais. Se sua esposa sabe que você é realmente um com ela, cada decisão que você tomar com ela vai ser uma. Acredito que a esposa comum teria consideração em ajudar financeiramente seus sogros, ou até mesmo cuidar deles se estiverem em uma necessidade física. E se precisarem, claro. E você não vai se arrepender disso. É claro que existem algumas mulheres, muito mais, que querem ser completamente livres dos pais ou dos seus maridos, dos sogros, né? Mas você vai ver que elas vão sofrer depois. Você já ouviu aquela história que eu mencionei uma vez sobre um homem que tinha um pai velho, viúvo, morando com ele, e a sua esposa era uma mulher muito, eu diria, má, e realmente não queria cuidar do pai do marido? Você sabe como isso pode ser uma luta grande, né? E ela finalmente disse, olha, escuta, você vai ser ele ou eu? Então, essa situação aí de ultimato, e, bem, tem muitas esposas que falam assim, e o marido fica dividido, né, entre o pai, que cuidou quando ele era bebê, ou uma mãe ou uma esposa que tem que se unir. É muito difícil. É uma história antiga isso, um conto, né? E então eles moravam perto de uma floresta e a esposa sugeriu, por que você não coloca seu pai nesse carrinho de mão e empurra ele para o meio da floresta? E deixa ele morrer lá. Ele já é velho. Ele não vai viver mais 1 nem 2 anos. E ele finalmente achou que tinha que fazer isso. Ele colocou o pai no carrinho de mão e disse, eu quero levar você para passear. E era um homem velho e indefeso. E o filhinho dele, de 8 anos, pai, disse, onde você vai, pai? A gente vai dar um passeio com o vovô. E ele disse, eu quero ir com você. Então eles caminharam juntos pela floresta e o filho viu o pai deixar ali o velho no meio da floresta e voltar caminhando. Então o filho entendeu o que estava acontecendo. E ele disse, pai, não deixa o carrinho de mão aí. Não deixa ele ali, não. Traz de volta, pai. Porque quando você ficar velho, eu vou precisar dele para levar você também. Não deixa lá. Entenderam? Um menino, às vezes, precisa de um menino para dar clareza ao egoísmo de um homem ou uma mulher. Então, honrar teu pai e tua mãe, se tudo correr bem, eu vou te dizer isso.
Aprenda a honrar teu pai e tua mãe, e a mãe e o teu pai do seu esposo, da sua esposa, e tudo vai bem com você e com seus filhos vão respeitar você. Eu não estou pregando algo que eu não pratiquei. Não. Portanto, os sogros são às vezes uma grande fonte de problema e às vezes é uma resposta definitiva, porque uma esposa pode ser muito teimosa e isso basicamente é egoísmo. E é uma não compreensão de que o cristianismo foi concebido para ter uma vida de abnegação e sacrifício. E o que essas esposas fazem? O que elas não gostam? A abnegação, o sacrifício, é disso que elas não gostam. É por isso que não se tornam piedosos. Têm uma vida confortável sem nada, podem administrar suas próprias vidas, vão aonde quer, fazem o que querem. E aquele programa ali não é perturbado por nenhuma sogra, ou velho, ou doente em casa, ou ter que cuidar de outras pessoas. E aí eles nunca se desenvolvem espiritualmente. Eu vejo isso em vários lugares. Eu também vi aqueles que de uma maneira sacrificial e abnegada se negaram tempo, dinheiro e energia para servir. E eu vi o resultado dessas pessoas. Portanto, não pense que o cristianismo é uma vida fácil. Não é uma vida de facilidade. E se Deus decidiu que o seu sogro e sua sogra deveriam viver muito, e você deveria cuidar deles, você pode ter certeza que Ele não vai permitir que você seja testado além da sua capacidade. E Ele vai saber exatamente quando levá-lo em casa ou levar embora. Ou outra pessoa cuidar deles. É um teste da sua fé em Deus. E muitas pessoas têm fé em Deus. E eu falo para vocês, muitos no CFC, que parecem entender tão bem a doutrina, que pensam que são espirituais, que se imaginam que são e não são. Não sigo o exemplo deles. Eu não estou aqui para fazer regra. Tudo que eu digo é, não pense que a melhor vida cristã é aquela que tem conveniência em tudo, que nunca é perturbada. Não. Eu já vi pais que tiveram filhos retardados, retardo mental, e mães santas. Eu já vi outras mães que têm orgulho dos seus filhos, sabe, que são super inteligentes. E elas podem não ser tão espirituais. Então, fiquem atentos a isso. Eu não estou dizendo que você não pode ser espiritual se tiver filhos inteligentes, gente. Não, é uma questão de postura, atitude. Deus tem que permitir a nossa santificação. Deus tem que permitir algum tipo de abnegação na sua vida em algum lugar. Caso contrário, você vai ficar estagnado, você não vai crescer espiritualmente. E aqueles de vocês que têm uma vida muito confortável, que nada perturba, vocês não têm sogros difíceis, você tem muito dinheiro, tem uma bela casa, dirige no domingo de manhã o seu carro lindo até a igreja, canta no culto, as músicas, ouve mensagem e volta para casa. E você pode até imaginar que é altamente espiritual. Você vai imaginar ali e se iludir. E eu quero te dizer, você pode não estar, mesmo estando vindo aqui na CFC, em qualquer outra igreja. São aqueles que passam por provações, especialmente na abnegação e sacrifício, pelo amor do Senhor, que são espirituais. Alguns de vocês podem sentir pena de algumas daquelas pessoas que têm que se negar tanto a si mesma com sogros ou filhos difíceis. Mas no longo prazo você vai descobrir que quando a verdadeira glória brilhar através de nós na eternidade, você vai descobrir que são aqueles os que são realmente piedosos. Então, fiquem atentos a isso. E aqueles que escaparam desse caminho, escolheram um caminho fácil, vocês perderam a glória do que podia ter sido. Deus deu a oportunidade de ter, mas chegaram naquele Y ali, naquela bifurcação na estrada, e você escolheu o caminho fácil. Então, tomem cuidado com isso. Eu me lembro de uma poesia secular, que diz mais ou menos assim: 2 caminhos divergiam no bosque, e eu escolhi o caminho menos percorrido. Isso significa que havia grama naquele caminho. O outro caminho foi bem trilhado, mas eu escolhi o menos trilhado. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu posso acreditar que, muitas vezes, irmãos e irmãs, vocês vão descobrir que a vida familiar de vocês vai chegar a um ponto que você tem que fazer uma escolha. O caminho da abnegação e do sacrifício,
ou o caminho da facilidade do conforto, onde a sua conveniência não é perturbada por nenhum outro ser humano ou qualquer outra circunstância, onde você pode conduzir a vida do jeito que quer. Mas esse não é o caminho que você vai se tornar espiritual. Você está imaginando que está ficando espiritual, mas nunca vai adquirir aqueles valores verdadeiros cristãos que vão haver através do sofrimento, da abnegação. Deus ordenou esse caminho para seus filhos e alguns dos maiores santos do mundo passaram por áreas muito sérias de sacrifício e abnegação. Você pode não saber tudo sobre isso, porque um homem ou uma mulher piedosos nunca revelarão as áreas onde você tiver que negar a si mesmo ou se sacrificar. Eles vão ficar calados sobre isso na maior parte das vezes. Mas onde quer que você veja um homem santo ou uma mulher santa, você pode ter 100% de certeza absoluta de que há área na vida deles sobre as quais você não sabe nada, que fizeram aquele homem ou aquela mulher o que eles são hoje. E você pode admirá-los. Você pode dizer: eu gostaria de poder ser como eles. Bem, então você vai ter que fazer as escolhas difíceis que eles fizeram nas áreas. Então, eles têm que fazer escolhas difíceis, as quais você não tem a menor ideia. Não, Deus não te... Você pode escolher qual é o caminho que você quer. Se tem problemas com crianças doentes, ou com fraquezas, ou alguém com doença mental, isso é uma coisa horrível. Mas é uma coisa para a vida toda. E as pessoas que têm essas coisas não sentem penas delas. Então, essas situações especiais, não realmente não se sinta com pena das pessoas que têm que passar por isso, porque pode ser que Deus esteja tratando ali aquelas coisas no coração delas. Se vocês puderem aceitar isso, e é claro que tem algum desses problemas que passam por isso, mas passam por isso resmungando e reclamando desde o dia até o fim, eles não vão ganhar nada com isso, eles estão jogando fora a oportunidade de crescer. Bem, eles recebem algum crédito passar por isso, mas receberão muito mais crédito se tivessem dito: Senhor, eu acredito que nunca permitirás que eu seja testado além da minha capacidade. E aqui tem uma área onde eu e minha esposa somos um, e eu quero ser solidário com ela, com os pais. E eu acredito que isso vai te honrar. Então, às vezes Deus nos testa assim, e você sabe que tem versículos em Provérbios que dizem que não despreze sua mãe quando ela amadureceu o seu pai. E tem esses versículos, né, em Provérbios, né, gente? Então, eu digo a vocês, outro problema é com dinheiro. Você é casada com uma esposa muito cobiçosa, gananciosa, isso pode ser um problema grande. Você sabe, ela está sempre querendo roupas novas. Mesmo que você tenha dado pilha de roupa para ela pendurar no armário. Por que ela quer tantas roupas novas? Não é só para impressionar as pessoas? De que você não é só mais uma? Você quer mostrar que você está bem de vida? Não, eu agradeço a Deus pelos dias em que, mesmo quando eu estava na Marinha, eu me disciplinava bastante com meus gastos. Eu ganhei um salário muito bom em 65, mas era solteiro, não tinha muita despesa. E dificilmente eu comprava roupas novas para mim. Eu tinha ali algumas camisas e algumas calças, muito poucas. Talvez 2 ou 3. Mesmo sendo oficial da Marinha. E eu usava e se rasgava ali. Eu lembro de costurar as calças ali no joelho. Ali onde eu caí numa scooter ou algo assim. Eu usava daquele jeito, estava tudo bem. Não me importava muito o que as pessoas estavam pensando. Eu estava decentemente vestido. Eu não senti que precisava comprar a última moda. Eu não precisei, assim, mais do que 2 pares de calça ou sapato.
Todo aquele dinheiro que sobrou, no qual eu podia ajudar outras pessoas que estavam precisando, gente. E eu doava para a obra de Deus e comprava Bíblias para galera que não tinha dinheiro. E comprava livros cristãos e dava para as pessoas. Eu fiz isso vários anos. E, bem, eu acredito que Deus me recompensou muito, mais do que eu posso imaginar. Então, eu quero dizer, você nunca pode dar a Deus e ficar aquém. E Ele vai te devolver 100 vezes, eu posso dizer isso. E mesmo naqueles primeiros anos, quando eu, por necessidade, que a minha renda havia caído 85%, quando eu deixei a Marinha, né? Larguei o meu emprego para servir ao Senhor, 100%. E aí o diabo me deitava e rolava, né? Ele me assediava o dia inteiro, dizendo, seu tolo, por que você foi largar o seu emprego? Agora você está aí sofrendo. Você não vai ter dinheiro suficiente. E eu me recusei a usar o meu dom de pregação para ganhar dinheiro, porque eu via que tinha vários pregadores na cidade, mas o Senhor queria me levar para as aldeias. E naqueles dias, antes do meu casamento, eu costumava ir às aldeias. E foi para os aldeões pobres, onde ninguém ia pregar. Lá em 67, foi aí que eu casei com a Anne e eu queria trabalhar entre os leprosos. Desculpa, que ela trabalhava entre os leprosos, ela queria isso. E eu me lembro que a gente era casado e tinha uma coisa meio triste e pesada, porque eu tinha que ver a minha esposa novinha e eu não podia dar nenhuma casa para ela, cara. E não é fácil para um marido não poder dar um ar para sua esposa. Nem mesmo uma cabana. Eu simplesmente não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa. Nem mesmo uma casinha pequena. Então, o que fazer? A gente não tinha outra alternativa senão pegar um quartinho, 3x3 ali, com meus pais. E a gente disse, ei, bom, Deus, no meio dessas lutas, quando a gente estava, e ela estava desesperada, né, e desanimada, e o Senhor a batizou no Espírito Santo. No meio dessas lutas. E eu acredito que ela não teria chegado nesse ponto de necessidade se eu tivesse um homem rico, tivesse a minha casa, tivesse dado todo o conforto para ela. Ela nunca teria chegado num lugar de necessidade onde teria que clamar a Deus por ajuda e receber o batismo no Espírito Santo. É quando a gente está com necessidade que a gente clama com vontade a Deus. É assim, gente. E é assim a razão que Deus permite que a gente chegue às vezes num lugar de necessidade. O mesmo aconteceu comigo anos depois, quando eu cheguei a uma situação de necessidade tão desesperadora na minha vida que Deus me encheu com o Espírito Santo. E eu quero dizer que, meus irmãos e irmãs, que vocês precisam mais de qualquer outra coisa é o batismo no Espírito Santo e no fogo. Não apenas sente e imagine que você tem. Você precisa da coisa real, do fogo. Você vai batizado, faça o que eu faço. Procure ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Busque uma renovação nisso. Isso vai afetar todas as áreas da tua vida. Orem juntos, como marido e mulher. Procurem ser um no Espírito Santo. E se você não orar por isso, não tiver essa necessidade desesperada, você estiver satisfeito e confortável com o que você tem, pensando bem, estou aqui numa igreja boa, todo mundo me considera e me respeita, tem algum tipo de ministério ali e todo mundo me respeita. Irmão, então eu sinto muito por você, é tudo isso que eu posso dizer. Eu oro para que tenha uma situação na tua vida que te leve na necessidade. Uma necessidade financeira, uma necessidade da saúde, algo assim, que te leve, que é quando a gente está necessitado. É ali mesmo. E o Senhor diz lá em Isaías, eu derramarei água para quem tiver com sede. Os pobres e os necessitados vão clamar por mim, eu vou me encontrar com eles. Então isso é tão importante. É por isso que Deus permite que a gente tenha dificuldades financeiras. E Ele vai testar para ver se você é extravagante na maneira como você gasta consigo mesmo ou mesquinho na maneira como dá a Deus. E Deus me salvou toda a minha vida de ser extravagante comigo mesmo e mesquinho com Deus. Nunca quero mesmo um único dia na minha vida, porque Deus nunca foi avarento comigo. Então eu não quero ser assim. Ele sempre foi mais que extravagante comigo, abundante. E eu quero ser da mesma maneira com Ele. Eu não me refiro só a dinheiro, não. Eu estou falando de que a gente pode dar muito mais do que dinheiro para Deus. Alguns de vocês talvez não tenham muito dinheiro, mas podem se negar, podem se sacrificar, podem sacrificar o seu conforto e podem melhorar nisso.
Eu me lembro de ver o testemunho de um grande servo de Deus chamado Charles Spurgeon, que viveu há uns 160 anos na Inglaterra. Ele era um grande pregador. E ele começou a pregar, ele tinha 15 anos. E depois dos 55 ou algo assim, ele ficou muito doente. Tinha que ficar na cama a maior parte do tempo, não podia nem pregar. Quando ele estava deitado na cama e não conseguia pregar, depois de já estar pregando uns 40 anos, ele disse assim: eu agradeço a Deus porque nos anos que me deu, eu o servi de todo o meu coração. Que agora que eu tenho saúde, estou deitado na cama, eu não me arrependo. Eu espero que vocês possam dizer isso. Os anos que teve muita liberdade e oportunidade de ser extravagante com Deus e construir a sua família dessa forma, seus filhos vão ver isso, vai afetar eles. Seus filhos vão dizer. Não é só pregar. Dizia: pai, quando eu saía da cama como um garoto, e eu passava ali pela sala de estar, e eu via você lá, lendo a Bíblia, toda manhã. Isso causou uma impressão na minha mente que nunca vai ser apagada. Não é o que eu prego para eles. Ei, vamos lá, vamos ler a Bíblia. É o que eles veem. Eu não estou dizendo que vocês não podem fazer isso. Você sabe, vocês podem fazer artificialmente isso, não significa nada. A gente não está fazendo coisas para impressionar os nossos filhos, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que seus filhos são muito influenciados pelos que eles veem, muito mais do que você fala ou prega. Uma questão que pode fazer com que as crianças assim se interessem pela leitura das Escrituras. E o que eu fiz? Todas as crianças se interessam por quadrinhos. Então, eu fui lá e consegui uma Bíblia em quadrinhos, uma Bíblia inteira. Não era uma Bíblia infantil com muito texto escrito, não, mas uma Bíblia em quadrinhos, de Gênesis até Apocalipse. E aí eu peguei, porque eu sabia que eles iam ler. Então, a gente discutia aquilo na mesa de jantar. E eu falei com eles algumas coisas que levaria a ler aquele livro novamente. E não era pesado, porque era em quadrinho. E eu recebi uma cópia para os meus netos. A cada um dos meus netos, nos 7 anos. Ele, 7 anos, já leu tudo. E eu fiquei tão emocionado quando eu ouvi isso. Eu fiquei maravilhado. É uma chamada Bíblia de Ação. É uma história em quadrinhos bem grossa, foi muito bacana. E a gente tem que incentivar eles a ler e questionar. O que diz isso? Depois de um tempo eu descobri que eles me faziam as perguntas e às vezes me pegavam fazendo algo que eu não sabia. Então tem uma série de fatos na Bíblia que eu aprendi, eu vou te contar com sinceridade. Eu aprendi com meus filhos. Eles descobriram naquela Bíblia, me contaram, e eu sou muito grato por esse tipo de interação. Então os princípios que a gente aprende na Bíblia, devemos ensinar aos nossos filhos que tivemos a oportunidade. Uma das coisas que eu gostaria de ter feito muito com meus filhos, basicamente 2 coisas. Às vezes eu costumava levar meus filhos para sair e eu levava eles para um bate-papo individual, 1 a 1. Uma noite só, eu ia e saía, só pai e filho. Sabe, a gente não podia se dar o luxo de ir para um restaurante caro, nem nada disso. E eu levava para tomar um sorvete, algo assim, que era um luxo pra gente. E apenas 1 a 1 ali. E eles ficavam ansiosos por aquele momento. Eu gostaria de ter feito mais. E eu vou encorajar vocês, porque as crianças, em crescimento, elas precisam disso. E algo que eu ainda faço, às vezes, é ajoelhar com meus filhos, abraçar eles, mesmo que tenham 40 anos. Nunca deixe de abraçar seus filhos. Se você continuar fazendo isso desde criança, a gente faz com que eles são pequenos, abraçamos, beijamos e tudo mais. Mas depois a gente cresce e a gente para de tocar neles. Eu não sei porque isso acontece. Não vai por esse caminho, não. Só porque eles são adultos, ainda vai e abraça, se ajoelha. E vai continuar desde a infância até adulto. Se você continuar fazendo.
quando eles têm 4, 5, 6 anos, 20, 30, 40, continua abraçando eles e continua dando esse afeto. Isso muda muita coisa. Pai e mãe, abraça seus filhos, beija eles. A gente tem que expressar esse carinho. E isso significa muito para as crianças saberem que meu pai e minha mãe me amam. Eles se importam comigo. Eles sabem de todas as coisas estúpidas que eu fiz e como fui malvado. E ainda assim eles me amam. É assim. Isso é muito importante para proteger os nossos filhos. E disciplina. Isso é muito importante. Por que eu vou dizer isso? Nosso Pai Celestial nos disciplina. Ele é o nosso padrão. Então, se você não disciplinar seus filhos, você não está amando eles. Isso está claro. Porque Jesus diz. Eu não sei se você conhece esse versículo em Apocalipse 3. Versículo 19. Aqueles a quem amo, o Senhor diz, eu reprovo e eu disciplino. Então, o Senhor faz com aqueles que Ele ama, Ele os repreende, Ele os disciplina. De que o Senhor diz que Ele morreu por mim na cruz. O que Ele ensinou? Bem, quando eu era um jovem cristão, como é que eu vou saber se Jesus me ama? Se Ele me repreende, se Ele me disciplina. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais severamente Ele me disciplina. E você me pergunta, você está ouvindo uma voz claramente, audível? Não, não, é no meu coração. Mas é tão alto quanto se fosse audível. É uma repreensão. E depende do seu grau de responsabilidade, claro. Então, eu vou te dizer, o que eu ouço no meu coração ali, eu tenho clareza sobre isso. E houve momentos em que o Senhor ali me repreendeu por uma coisinha e eu chorei de alegria. Eu chorei de alegria. Coisas pequenas. Muitas vezes sozinho ali. Chorei. Às vezes eu choro muito na frente do Senhor. Eu acordo na cama no meio da noite ou algo assim. Eu não incomodo ninguém, né? Aí eu choro de alegria, porque eu sei que o Senhor se importa tanto comigo que Ele vai me punir por qualquer deslize. Um pequeno deslize. E eu digo, Senhor, por favor, faz isso, faz isso. Continue fazendo isso. Eu continuo, muitos pregadores que realizam grandes ministérios se afastaram e eu não sou melhor do que eles. Se você não preservar, Senhor, eu vou cair. Eu quero que você me corrija, me corrija, me corrija. Eu prometo que eu nunca vou ficar ofendido. Eu disse isso ao Deus, a Deus e aos homens. Nunca na minha vida eu vou ficar ofendido. Tem algumas áreas ali na minha vida, pelas quais eu ainda luto, mas ficar ofendido não é uma delas. Isso terminou já tem algum tempo. Eu quero que todos vocês superem essa questão da ofensa. Nossos filhos vão ficar ofendidos quando disciplinamos. Isso é natural, é o homem carnal. Mas temos que discipliná-los mesmo quando eles não entendem isso. Eu não fiz isso por nenhuma coisinha. Os principais motivos pelos quais eu puni meus filhos foram desobediência ou falar desrespeitoso com os pais. E era muito raro isso acontecer. Mas eu acho que eles eram um pouco mais ousados ali com a mãe. E se eu visse isso alguma vez, eu não ia permitir que eles fizessem nada até que pedissem desculpas. Não vão fazer nada até que vão lá e se desculpem na frente da sua mãe. É muito importante fazê-los fazerem isso. Que não seja aquele pedido de desculpa superficial. Não. Que eles realmente façam de coração. Seja firme com isso. Eles têm que se humilhar, você tem que ser firme com a questão do respeito e da obediência. Não quando eles eram ignorantes. Muitas vezes eles eram ignorantes. Seu filho ia na escola e eu aprendi um palavrão. E a gente não vai castigar ele, porque talvez ele nem sabe o que significa. Ele aprendeu com outro garoto na escola. Mas eles não sabem. Então, você tem que presumir que eles não sabem, na maioria dos casos, e instruir eles, corrigir, orientar. Mas contar mentira é uma coisa que eu era muito rigoroso. E tem um versículo lá no Salmo 58 que diz assim: os filhos se desviam desde o ventre contando mentiras. Salmo 58, 3.
Desde o nascimento, eles se perdem contando mentiras. Então, é uma coisa muito séria, é um hábito da natureza que a gente tem de contar mentira. E leve isso muito a sério. Você dá para ver no rosto dele quando eles estão mentindo. Você sabe. E você tem que corrigi-los. Não importa a coisa errada que você fez. Que você quebrou, mas não me conte uma mentira. Eu não vou punir o que você fez de errado. Mas não tente me enganar. Existem formas menores de disciplinas, como ir deitar na cama, ficar lá preso na cama, ou não ir jogar cricket ou futebol. E muitos garotos jogavam cricket na frente da nossa casa. E eu costumava tentar o meu melhor para não machucá-los fisicamente. Existe outra forma de punição. Então, é certo ameaçar uma criança com punição por alguma coisa e depois não puni-la? Eu acho que pode estar certo. Você pode mudar de ideia, porque Deus também já fez isso. Ele fez isso com a cidade de Nínive, lembra? Vou destruir vocês em 40 dias. E aí ele não destruiu. Então eu vejo que existe um exemplo em Deus de mudar de ideia sobre punir uma pessoa. Dizer que vai punir e depois não punir porque eu vejo alguma mudança naquela pessoa. Ok, eu vou deixar passar. Então não seja um legalista, né? Dizer que eu vou bater, então tem que bater. Isso é legalismo e a gente tem que ter misericórdia. E eu sempre digo ao pai, a gente tem que ser rigoroso com os filhos porque eles têm uma natureza maligna que vai levá-los ao inferno, mas nós devemos ser misericordiosos porque eles herdaram essa natureza maligna de você, né? Então você também tem que ser misericordioso. Você não pode culpar eles por essa natureza. Então a gente mantém esse equilíbrio. E são algumas guias ali, sempre alguns guias, né? Algumas direções, diretrizes. Se você fizer isso e amar, nunca vai ter um problema nessa área. Você realmente. E essas são as coisas principais aqui que eu queria dizer. Em última análise, é o Espírito Santo quem deve nos guiar nessas coisas. Como eu disse logo no início, eu quero enfatizar que, já que a gente está encerrando aqui, que não é por lei que a gente administra a nossa casa, gente. A gente é uma casa horrível se você é governado só por regra e lei. As crianças vão cansar dessas regras. Vão ficar enfadadas com isso. Mas alguns princípios, não regras, mas princípios que estão ali no Antigo Testamento, e Jesus era muito misericordioso. No Antigo Testamento, então ele deu do céu uma lei para Moisés, uns 1.500 anos antes de vir à Terra. E Jesus deu essa lei para Moisés. 1.500 anos depois, ele é confrontado por um fariseu. E os fariseus dizem: essa mulher foi pega em adultério. E Jesus, sendo que deu aquela lei para eles, sendo confrontado pela lei. E é claro que ele estava certo em dizer: aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. E esse era Jesus. Ele podia jogar pedra. É a lei que ele deu. Ele desobedeceria a lei que ele mesmo deu? Aí é que a gente vê que Jesus não era um legalista. Ele seguiu o Espírito. E por que essa lei foi dada no Antigo Testamento? Para impedir que as pessoas encarassem o adultério de maneira leviana. Tem uma grande necessidade de ter lei hoje no mundo. Parece que só os muçulmanos estão seguindo isso. As mulheres que cometem adultério são apedrejadas. Porque o mundo cristão, pregador, pastor, estão achando que adultério é algo tranquilo. E é terrível. É terrível quando os muçulmanos têm mais temor de fazer isso. Claro que eu não estou recomendando, gente, que a gente saia apedrejando. É trágico. Mas é mais trágico que a cristandade caiu tão baixo, que nem a graça é capaz de manter uma pessoa acima da lei da Sharia. A lei muçulmana. Tem algo errado aí. Jesus não apedrejaria.
não estou dizendo que a lei Sharia está certa. Eu acredito que Jesus está certo. Ele diz que a lei é para impedir que as pessoas cometam adultério. Mas quando ele é confrontado por uma mulher que estava arrependida, ele fez o que Deus fez em Nínive. Vai e não peca mais. Ele não veio aqui para apedrejar as pessoas à morte. E a gente não está aqui para fazer isso com nossos filhos. A gente está aqui para ser misericordioso, buscar aquele arrependimento, e quando o coração muda, a gente não segue a letra da lei, mas o espírito. E se nossos filhos podem ver que o seu pai tem essa sensibilidade, que não segue letra da lei, e eu costumo dizer a eles, eu não me importo com o que as pessoas no CFC pensam sobre a maneira como eu criei meus filhos. Você sabe que meus filhos nunca foram batizados até os 17 anos de idade. Todos eles, cada um deles. Eu não estava ansioso quanto a alguns pais que ficam para batizar, para que ele pudesse ter um bom testemunho. Não, os irmãos Zac, os filhos do irmão Zac são todos batizados. Eu não me importava mais, nem um pouco com isso. Alguns dos meus filhos foram batizados, amigos dos meus filhos, porque eles sentiam que estavam se batizando porque o amigo estava se batizando. E eu falei que não é muito bem assim não, gente. Isso não faz sentido. Não me importa se você vai se batizar quando tem 25. Eu não estou pedindo que você seja batizado para que eu tenha um nome bonito na igreja. Eu não me importo menos com isso, não me importa nada. Muitos pais querem que seus filhos se comportem bem para que eles tenham um nome respeitado. Dizer bom dia, boa noite. Estão fazendo isso. Agora, se você faz isso pelo bem da seu filho, tudo bem. Ele se tornar um educado. Mas não seja um bando de hipócritas em casa. É claro que a gente tem que ensinar coisas boas. Mas não para você ter um nome respeitado. O motivo deve ser porque seus filhos crescerem para serem atenciosos, gentis e bons. Para eles mesmos. Não porque muitas vezes os pais tentam ter um nome respeitado em função dos filhos na igreja. E é uma coisa que eu lutei contra sempre. Eu não me importo com isso. Às vezes eu permitia que meus filhos se vestissem de certa maneira que os outros não achavam certo. Eu até permiti que um dos meus filhos, e o cabelo dele era comprido, e eu disse, não tem problema nenhum com isso, não vejo um problema na escritura que diga que isso é pecado, ter cabelo comprido. E diz lá em 1 Coríntios 11 que a natureza diz que um homem é uma vergonha para um homem ter um cabelo comprido. Mas isso não é o... Ele diz que a natureza fala isso. Isso não era costumeiro na nossa área, na nossa região. Na época de Jesus, vários homens tinham cabelo grande. E sabe, no século XVII, muitos homens tinham cabelo comprido. Então essas coisas não são muito sérias. Às vezes você vai ficar perturbado com essas coisas. O que vão pensar se meu filho tem cabelo comprido? Eu vou te dizer, não importa nem um pouco com isso. É só um exemplo. A pessoa está vivendo diante de Deus? E eu perguntei, meu filho, me diga, por que você está com esse cabelo comprido? E eu vou te falar, pai, você me perguntou. Eu fiz um voto diante de Deus. Fiz uma promessa, eu estou pedindo algo a Deus pela fé, e eu mantive esse cabelo comprido para me lembrar. Eu continuar reivindicando isso, e quando for comprido, eu vou cortar o meu cabelo. Então, toda vez que eu olho no espelho, eu me lembro de reivindicar essa promessa. Eu disse, caramba, esse rapaz está crescendo e a sua maneira está reivindicando uma promessa de Deus. Que coisa horrível ia ser se eu tivesse dito a ele, ei, estou perdendo o meu testemunho porque você está com o cabelo comprido. Não seja incomodado com essas coisas, gente. Esteja mais preocupado com o que Deus pensa sobre seus filhos, o que Deus pensa sobre a tua família, do que com as outras pessoas vão dizer. O que as pessoas querem dizer, joga no lixo. Bom ou ruim. Viva diante da face de Deus. Eu acredito que todas vocês vão ter famílias maravilhosas. É para isso que eu oro. Todos os seus problemas vão se resolver. Louve o Senhor.
Senão o Espírito Santo vai te ajudar. Vamos orar. Meu Pai Celestial, é que nos curvamos diante de você, ajude-nos a honrar você com a nossa vida e realmente buscar agradá-lo em todas as coisas. Senhor, é muito importante. Ajude cada um de nós, orando em nome de Jesus. Amém.